Boa noite, meus caros amigos. Jesus nos abençoe, siga nos envolvendo nesse clima de paz e de harmonia que a gente já percebe quando adentra aqui ao NEC. Certamente como resultado da presença dos queridos amigos da espiritualidade, mentores e trabalhadores da casa no plano maior, que nos envolvem a todos com seu carinho, com o seu afeto, com a sua paz. Nós trazemos o abraço carinhoso do nosso querido Éden Ernesto, presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, que está também conosco nessa pequena caravana que empreendeu a viagem aqui às terras moçoroenses para a realização, para a participação no Encontro de Trabalhadores Espíritas do Oeste, que está acontecendo lá na Sociedade Espírita de Mossoró. E aí o nosso irmão Éden, então, nos dividimos agora à noite nas atividades. Ele está proferindo palestra lá, e nós tivemos a grata alegria de poder estar aqui retornando. Já me lembro que há alguns anos estivemos aqui também numa atividade federativa e tendo a oportunidade de realizar palestra nessa casa. Agora retornamos. Então, nosso querido Éden mandou um abraço que nós, na condição de médium imperfeito, trazemos aqui para vocês, que representa o abraço de toda a diretoria executiva da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, que ora humildemente nós representamos. Meus caros amigos, queridos irmãos, queridas irmãs, na noite de hoje, o nosso ponto de reflexão que nos foi colocado é a questão das penas e das recompensas futuras. Quando nós pensamos na questão das penas e das recompensas futuras, é impossível não lembrar e não reservar alguns minutos iniciais da nossa palestra para fazer mais uma vez, muito embora provavelmente vocês já devem ter escutado sobre isso ao longo desse ano, a comemoração, a referência à quarta obra da codificação kardeciana, da codificação espírita, que nesse ano de 2015 celebra 150 anos de publicação. E esse mês de agosto, inclusive, é um mês emblemático, porque foi no início do mês de agosto do ano de 1865, portanto, há 150 anos, que Allan Kardec entregava para o mundo essa quarta obra da codificação, o livro O Céu e o Inferno, que ele subintitulou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, e que nos traz justamente no seu conteúdo reflexões extremamente importantes sobre a questão do céu, do inferno, das penas e das recompensas, numa grande reflexão sobre uma lei fundamental para as nossas vidas, e que eu também tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre ela aqui muitas vezes, chamada lei de causa e de efeito. Nós já tivemos a ocasião de celebrar os 150 anos do Livro dos Espíritos, primeira obra básica da codificação. O Livro dos Médiuns também já aniversariou, já apagou as 150 velinhas. No ano passado, todo o movimento espírita se uniu em comemorações em torno do sesquicentenário de O Evangelho segundo o Espiritismo, e agora, na sequência, nós estamos envolvidos nessas comemorações do céu e inferno. E é natural, então, que a gente veja as temáticas da obra como um grande convite a que a gente possa mergulhar sobre um livro que há alguns anos Herculano Pires, numa das traduções, apresentando uma das traduções desse livro na edição, salvo engano, da LAC, vem nos colocar como sendo ainda um ilustre desconhecido no movimento espírita. E eu tenho brincado e dito que
o maior presente que o aniversariante deseja de nós não é outro senão que a gente se debruce sobre ele. Mergulhe na riqueza que essa obra pode nos oferecer e nas reflexões valiosíssimas que ela tem a nos trazer. E nesses momentos em que refletimos sobre essa questão das penas e das recompensas futuras que casam automaticamente com a temática do céu e inferno, nós nos colocamos então aqui nesta noite muito menos como um expositor, muito menos como um palestrante e muito mais como um grande garoto propaganda, para que cada um dos queridos amigos e das queridas amigas sintam-se motivados, se já leram e se já estudaram essa obra, a novamente revisitá-la para os aprofundamentos necessários. E aqueles que ainda não tiveram a oportunidade, não percam a chance. Como eu tenho brincado em algumas conversas, façam esse favor a vocês mesmos e vejam que riqueza esse quarto livro do Pentateuco kardeciano pode nos oferecer. Então nós vamos nos esforçar ao longo dos próximos minutos para deixar um gostinho muito especial nos corações de cada um dos queridos amigos a procurarem saber um pouco mais dessa obra. Falando em garoto propaganda, eu me lembro então naturalmente, eu tenho feito também essa brincadeira, vocês vão me permitir, e eu me lembro sempre do momento da minha infância, não faz tanto tempo assim, né? Em que passava um comercial na televisão, eu não sei se vocês vão se lembrar, vocês vão me ajudar aí, que era o comercial do chocolate batom. Quem se lembra aí do comercial do chocolate batom? Eu vou contextualizar, era um garoto, e o garoto ele estava ali tentando hipnotizar o pai ou a mãe, eu não me lembro agora se era o pai ou se era a mãe, e aí o garoto pronunciava algumas palavras que eu quero ver, assim, os que são jovens há um pouco mais de tempo, mais ou menos assim, meus contemporâneos, vão se lembrar o que o garoto dizia. O que ele dizia? Seu filho merece batom. Compre batom. Compre batom. Seu filho merece batom. Aí algumas pessoas, elas assim, não, isso aí não é do meu tempo não, eu não me lembro dessa propaganda, né? Tudo bem. Mas eu me lembro, e grande parte aqui do pessoal se lembra também. Só para deixar claro, nós não estamos ganhando nada do chocolate batom para fazer a propaganda. Mas é porque me lembra muito e me evoca uma questão interessante. Mas antes da gente avançar, ainda existia um complemento da propaganda, hein? Vocês vão me ajudar. Porque o menino dizia assim para o pai ou para a mãe: agora você vai acordar, mas vai continuar ouvindo a minha voz. Compre batom. E aí eu digo então que o meu papel nessa noite é mudar um pouco esse contexto para que vocês tenham uma outra propaganda. Não é a propaganda do chocolate e batom. A propaganda é a seguinte: estude o céu e o inferno. Estude o céu e o inferno. Você merece estudar o céu e o inferno. Nós vamos sair aqui nessa noite das atividades, a palestra vai terminar, vocês vão voltar para as suas casas, vocês vão dormir, amanhã vocês vão acordar, mas vão continuar ouvindo a minha voz. Estude o céu e o inferno. Estude o céu e o inferno. E é uma obra fantástica. E um dos grandes paradigmas que ela vem quebrar é exatamente a concepção tradicional de céu e de inferno, que tem tudo a ver com as penas e com as recompensas futuras. Porque durante muito tempo da nossa vida, nós naturalmente projetamos esse porvir. O que vai acontecer com a gente quando a gente morrer? Quando a gente desencarnar? Para onde eu vou? Eu vou para o céu ou eu vou para o inferno? Que eram as concepções tradicionais e que durante muito tempo, provavelmente, até um grande momento dessa nossa encarnação, aqueles que não tiveram o privilégio de serem espíritas desde o berço, eu, por exemplo,
que até os 15 anos de idade esteve vinculado a outra agremiação religiosa e que, portanto, por força de dogma, acreditava nas concepções tradicionais de céu e de inferno. Muito embora elas sejam realmente concepções assim, extremamente difíceis de deglutir, de digerir, especialmente nos momentos em que a nossa racionalidade já nos encaminha para entendimentos maiores a respeito da vida. O fato é que, durante muito tempo, nós acreditamos então que, esquecendo até a questão do purgatório e tudo isso, céu, inferno e purgatório, a gente vai entender bem direitinho nas explicações de Kardec e dos Espíritos, quando a gente se debruça na riqueza do céu e do inferno. Mas, basicamente, então, deixando o purgatório um pouco de lado, e aliás ele vem surgir um pouco tempo depois, a crença original ela era essas duas opções. Se você é bom, se você vive uma vida equilibrada, você, quando morre, então desencarna, você vai para o céu. Se você não foi tão bom assim, não conseguiu passar de ano, você vai para o inferno. Bom, deve ter uma média, né? Eu sempre pensei nisso. Qual seria uma média legal, assim, para a gente ir para o céu? O que é que vocês acham? Média 7, tá bom? Tá bom? Teve fazendo essa brincadeira outro dia também no bate-papo, um colega disse, não, Igor, média 6. Eu disse, espera aí, gente, é para ir para o céu. Não vamos também simplificar, né? Média 7. Então, na concepção tradicional, volto a frisar que você desencarna, chega lá na anteporta do céu, quem está lá para receber a gente? São Pedro. São Pedro está lá, né? E aí São Pedro chega e diz, pois não, meu filho. Aí chega lá o nosso irmão Armando, né? Armando chega lá, desencarnou depois de longas tarefas, dedicação ao bem, trabalhador assíduo da UNEC. Diz assim, pois não, meu, seu Armando, qual é o seu nome mesmo? Armando. Não, Armando de quê? Vamos o nome completo, porque a gente não pode cometer nenhum erro aqui, né? Armando de quê? Armando Ribeiro. Armando Ribeiro. Tá aqui, Armando. 7,1. 7,1. Ó, passou arrastando, hein? Não é essa coisa que se diga assim, puxa, passou com louvor, mas tudo bem. Você passou, pega o próximo elevador, suba assim uns tantos andares, você vai chegar lá no céu, encontra uma nuvenzinha que lhe agrada, e vai ter uma harpinha lá para você ficar tocando ela por toda a eternidade. Muito bem, o Armando vai lá, fica lá na contemplação eterna, que era o modelo tradicional da crença, né? Durante algumas boas encarnações a gente vem crendo dessa maneira. Agora nós estamos começando a quebrar o paradigma e a codificação espírita vem nos ajudando nisso. Porque, convenhamos, deve ser bacana no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no primeiro mês, segundo mês, mas depois assim, né, já não tem mais tanta música para tocar nessa harpa, e a contemplação eterna parece-me ser um negócio assim meio complicado de ser sustentado no tempo, né? Muito bem. Aí desencarna o irmão Igor, né? Chega lá também, para vocês verem o quilate da justiça divina, segundo a concepção tradicional, e depois no contraponto da percepção espírita. Seu nome? Igor, mas igual o Armando me perguntou, é Igor com I, com H, tem R no final, porque sabe como é, a gente tem que garantir aqui que o cadastro está correto, não cometer nenhum equívoco, né? Igor Mateus. Mateus tem H também? Não. Nada tem H no meu nome. Ah, achei. Eita. 6,9. 6,9. Mas São Pedro faz igual, acho que ninguém aqui fez no período escolar, né? Aqui não, dessa assembleia não. 1/10 São Pedro. Quebra o galho aí. Por conta de 1/10 eu vou perder o céu, eu vou para o inferno. É, meu filho. Não dá para ter uma intercessão aí. O diretor lá, você sabe como é. É justiça mosaica, flexível. Você teve sua chance,
E agora pegue um elevador, desça alguns degraus, vai chegar lá embaixo, você escolhe um caldeirão que mais lhe aprouver, e você vai ficar nas penas eternas, no fogo que nunca se consome, por toda a eternidade também. Que coisa, né? Falando assim desse jeito, lógico que a gente pinta com cores mais vibrantes, mas realmente a mente humana já clama por alguma coisa diferente disso, não faz sentido. Que Deus é esse? Que permitiria então que um filho seu, porque somos filhos de Deus, que Deus é esse? Que permitiria então que um filho seu sofresse, padecesse penas eternas. Não faz sentido ser assim. Porque eu, que sou um pai humano, imperfeito, extremamente limitado, que cometo os meus equívocos, que caio, que tropeço, que sou capaz ainda de ferir, de magoar, que ainda estou tentando me erguer na prática mais firme do Evangelho de Jesus, ainda muito limitado, e quem de nós não é? Já sou capaz de oferecer para o meu bruguelo, como eu gosto de dizer. Vocês conhecem esse termo, bruguelo? Não? Meu bruguelinho, que está aí celebrando em dezembro, vai fazer 4 aninhos, o André Luiz. Eu sou capaz de oferecer para ele oportunidades quando ele comete assim as suas peraltices, né? Coloca ele de castigo para que ele aprenda e sinta as consequências dos seus atos, mas depois de algum tempo tem todo aquele ritual. Converso com ele, e aí, André, o que é que você tem a me dizer? Ah, papai, desculpa. Ah, meu filho, está desculpado, não faça mais isso. Se nós que somos pais e mães humanos somos capazes de dar novas oportunidades para os nossos filhos, num amor que nós sabemos é aquele sentimento paternal e ainda mais o amor maternal, a experiência em que nós mais nos aproximamos do amor ágape, do amor em plenitude, o amor que se tem por um filho. Um amor num nível capaz de a gente, se necessário fosse, se oferecer em holocausto por conta daquele ser amado. Outro dia, ele passou, o nosso bruguelo, por uma doencinha, precisou ir lá no pronto-socorro, e a enfermeira lá foi tirar sangue dele, uma tortura, né? Quem é pai e mãe aqui sabe, é uma tortura. E aí ela tentando lá pegar o sorinho, ele olhava para mim e dizia: papai, me ajude. Deve como pai um negócio desse, né? Tira. A minha vontade era chegar para a enfermeira e dizer: dá para furar aqui? Fura aqui. Fura no outro. Quer furar no pé também? Fura no pé. Fura onde você quiser. Para que ele não precise passar pelo sofrimento. Mas lógico, isso é uma coisa ilógica. Mas reflete esse sentimento que nós já somos capazes de experimentar. E quando nós projetamos, e depois ele estava lá e eu refletindo: meu Deus do céu, que amor é esse que você tem por nós? Que eu sei, a minha razão e o conhecimento espírita me diz, é muito maior do que esse amor limitado que eu sou capaz de experimentar, porque eu amo dessa maneira um ser, 2, 3. E o Senhor nos ama a todos, num quilate muito maior do que isso. Como conciliar essa concepção de um pai de todos nós com essa crença em uma pena que nunca encontra remissão? Não faz o menor sentido. E é isso que nós vamos encontrar de forma muito clara quando nós mergulhamos lá, por exemplo, dentro de um capítulo do livro Céu e Inferno chamado das Penas Eternas, e que vocês certamente vão mergulhar nele também, porque eu não sei se eu já falei aqui, mas se eu não falei eu vou falar de novo. Estudem o céu e o inferno. Estudem o céu e o inferno. Vocês merecem estudar o céu e o inferno. E ele
nos traz então a figura de um pai justo, é verdade, que faz com que a gente tenha que arcar com as consequências dos nossos atos, sim, mas ao lado da soberana justiça, o livro Céu e Inferno nos apresenta a soberana misericórdia ou o soberano amor de Deus, que como um Pai maior de todos nós, nos dará tantas oportunidades quantas nós precisemos na direção da eternidade, até que nós possamos chegar a Ele, da simplicidade e da ignorância até a perfeição. Da mesma maneira que a criança passa por sucessivas séries escolares, até que ela consiga chegar lá na universidade, na faculdade. Imagine se na escola a gente fosse mal em algumas disciplinas, reprovasse, e aí o diretor da escola chegasse para a gente e dissesse: bom, Igor, você reprovou, né? Nunca mais você estuda na vida. Perdeu a chance. Perdeu a chance. Você deveria ter estudado mais. Você deveria ter se dedicado mais. Não fez, agora nunca mais. Escola para você. Esqueça, não tem chance. Estranho, não é? Mas o Deus que nós aprendemos a compreendê-lo na doutrina espírita é um Deus que, através das oportunidades da reencarnação, nos concede sempre novas oportunidades de aprendizado. Quem de nós, sejamos honestos e humildes ao mesmo tempo, não se consideraria nessa atual reencarnação como um repetente? Aliás, há quantas encarnações nós não estamos assim, repetindo de ano, repetindo as lições? Há quanto tempo a mensagem de Jesus ecoa nos nossos corações? Não é a primeira vez que nós ouvimos falar do Mestre de Nazaré. Não é a segunda vez. Não é a terceira. Eu me arrisco a dizer que não é a 10ª vez. Ao longo desses 2 milênios, em que a mensagem da Boa Nova ecoa como um convite de Jesus, batendo nas portas dos nossos corações. Para que nós possamos então entender da necessidade de construir e de chegar a um céu, sim, a uma condição de felicidade, de maturidade espiritual, mas que muito antes de uma região lá em cima, ou em algum outro lugar desse universo, representa um estado de espírito, consequência natural das nossas ações, daquilo que nós fazemos. E aí eu me lembro de uma história, que para mim representa a essência da proposta do livro Céu e Inferno, quando fala dessas duas temáticas. Diz o ditado que quem conta um conto aumenta um ponto. Eu às vezes aumento um pouco mais, de 2, 3. Mas é mais ou menos a história de um jovem samurai. Ele estudava num templo. Nesse templo, os garotos entravam pequenos e eles iam num verdadeiro processo de aprendizado, onde se formavam tanto na arte milenar, como recebiam também orientações de cunho moral. E existia nesse templo um grande mestre, que era responsável por fazer a formação daqueles jovens, que entravam lá crianças e saíam de lá adultos. Em determinado momento, um desses jovens, impetuoso, vai chegar para o seu mestre, vai dizer assim: mestre, eu estou com uma dúvida, tem um negócio aqui, eu estou encafifado. Vocês conhecem essa também? Estou encafifado.
Diga, meu filho, que posso ajudá-lo? Eu andei lendo algumas coisas, mas eu não consigo compreender muito bem, mestre, a diferença entre o céu e o inferno. Será que o senhor poderia me esclarecer? E aí o mestre, na condição dos grandes mestres, né, se preparou para dar a mais preciosa lição que aquele jovem ia ter na sua vida. E ele começou assim: mas como? Há quantos anos você está aqui? Desde que você era pequeno, eu me dedico todos os dias a ensinar a você. E você vem me fazer uma pergunta tão básica como essa, a diferença entre o céu e o inferno. Eu vejo que dessa forma eu perdi o meu tempo. E eu acredito que você não tem mais condições de ser o meu discípulo. Ele foi falando isso. Eu não sei se corria um sangue do oeste potiguar pelas veias do samurai. Esse sangue, ou então com alguns resquícios assim, seridoenses. E aí esse sangue foi subindo a cabeça, ele foi se deixando dominar pela raiva, pela ira, por esses sentimentos que a gente aqui ninguém tem mais. Acho que eu não sei nem se vocês conseguem entender o que seja, né? E aí o jovem samurai estava todo paramentado, com a sua farda, inclusive com a sua espada de samurai, puxou a espada da bainha e a colocou em riste na direção do pescoço do mestre, ameaçando-lhe: como você ousa me destratar dessa maneira? Não vê que eu posso acabar com a sua vida agora, em questão de segundos? O mestre, né? O grande mestre, não perdeu a sua condição de harmonia. Estava tudo calculado, era tudo premeditado. E aí ele olha profundamente nos olhos daquele jovem e diz assim: muito bem, agora você compreendeu perfeitamente o que é que signifique o inferno. Porque é exatamente nele que você está agora. Você agora está no inferno. Nossa. E aí nessas horas eu sempre faço um paralelo, porque eu me lembro falando de mestre, do grande mestre dos mestres, Jesus Cristo. Porque naquele momento não eram apenas palavras que saíam da boca daquele homem extremamente estranho. Era mais do que isso. Da mesma forma que acontecia com Jesus. Em algumas ocasiões as pessoas tentaram aplicar umas pegadinhas com Jesus. Abro parênteses, fecho daqui a pouco. Fique imaginando as pessoas que arquitetaram determinadas coisas, sabe? Por exemplo, a inesquecível passagem do tributo romano. Fique imaginando quem embolou a cena. Dessa vez ele não escapa. Nós vamos chegar para ele e nós vamos perguntar se é lícito ou não pagar o imposto. Se ele disser que sim, ele está aqui com a autoridade romana, mas ele vai ter todos os judeus contra ele, porque os judeus têm uma verdadeira ojeriza a ter que pagarem tributo a Roma. Se for outro lado ele disser não pague, ele vai estar com os judeus do seu lado, mas aí nós temos uma razão para denunciá-lo perante a autoridade romana. Ela vai ter que se posicionar, porque ele está indo contra. Dessa vez ele não escapa. Bobinhos. O André assiste um desenho chamado Peppa Pig, vocês conhecem? Tem uma hora que a Peppa olha para o pai dela e diz: ah, papai bobinho. Fica imaginando os fariseus e os escribas, verdadeiras crianças. Nós somos ainda. Chegaram lá, todos fabulosos, eu imagino a cena. E aí, mestre, que nos dizes sobre isso? É permitido pagar o tributo? Jesus olha para eles assim, ah, meu Deus do céu, enquanto eles estão vindo com milho, eu já estou voltando com a canjica, com a pamonha, com o munguzá, tudo pronto.
vem cá, me dá uma moedinha dessa aqui. De quem é a inscrição aqui que está nessa moeda? É de César. Então dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Num outro momento, da mesma maneira, agora ele não escapa. Vamos levar para ele essa mulher que foi surpreendida em adultério. E vamos perguntar para ele se nós devemos ou não devemos apedrejá-la. Se ele disser que sim, ele estará de acordo com a Torá. A lei de Moisés nos ordena que nós ajamos dessa maneira, mas ele estará em flagrante contradição com seus próprios ensinamentos. Afinal de contas, não é ele quem está saindo por aí, bradando aos quatro ventos, para quem quiser ouvir, subiu até no monte, para dizer que a gente deveria perdoar, amar o próximo. Por outro lado, se ele disser não apedreje, ele estará quites com a sua fala, mas estará descumprindo a lei. E aí a gente pega ele. Jesus estava lá, chegaram eles, e aí, mestre, o que nós devemos fazer? Jesus lá, escrevendo na areia. Insistiram. Jesus olha para eles. Aquele que estiver sem pecados, atire a primeira. Muito bem. Eu costumo brincar dizendo o seguinte: fosse o Igor, a pobre da mulher tinha desencarnado naquela hora. Porque além das palavras, Jesus, então, com toda a sua autoridade, envolvia aquelas pessoas com o seu magnetismo pessoal. Era uma verdadeira onda de choque que tomava conta daquelas pessoas. Como assim? Aquele que estiver sem pecado. Como assim dai a César o que é de César? E aquilo tomava conta das pessoas e fazia com que elas mergulhassem num verdadeiro processo de autodescobrimento. Eram mais do que simplesmente ondas sonoras percorrendo o espaço. Eram verdadeiros jatos fluídicos que iam direto aos corações daqueles que puderam absorver na fonte pura e cristalina a mensagem direta do divino Rabi da Galileia. Da mesma maneira fazia aquele mestre para aquele jovem samurai. Na hora em que ele colocava aquelas questões, ele colocava também toda a sua autoridade moral e o seu amor, que fizeram naturalmente com que o jovem automaticamente recolhesse a espada baía, abaixasse a sua cabeça, envergonhado, um pranto imediato tomando conta do seu ser. Ele, sem conseguir divisar diretamente os olhos daquele grande mestre, daquele grande sábio, do grande professor, disse: ah, mestre, como eu me sinto envergonhado nesse momento. Eu me deixei levar pela raiva, pela ira. Me sinto agora extremamente envergonhado de mim mesmo. E eu é quem agora não me sinto mais em condições de tê-lo como mestre. Se durante tantos anos eu não consegui acalentar a mensagem, a tua mensagem no meu coração. Bastou um momento de prova para que eu caísse ainda sob o peso das minhas limitações. Me perdoe. Eu só peço que o Senhor me perdoe por esse gesto deslocado, por essa minha incapacidade ainda de testemunhar todos os ensinamentos que o Senhor me deu desde a juventude. Ah, Deus, me perdoe. O sábio mestre então pega a fronte daquele jovem, levanta, enxuga-lhe as lágrimas, olha suavemente para ele e diz assim: muito bem, meu filho, agora você compreendeu da melhor forma que eu poderia lhe explicar o que é que significa o céu
porque é nesse lugar que você se encontra nesse exato momento. E eu não poderia encontrar uma forma mais clara de dizer para você, de ensinar para você a diferença entre o céu e o inferno. Céu e inferno, meu jovem, são estados que a alma humana pode ocupar. Estados mentais, condições do espírito, muito mais do que determinadas regiões. Se você vibra na faixa do amor, do perdão, se você vibra na faixa de um homem verdadeiramente que pratica o bem, fazendo a ponte, abrimos novamente o parênteses, com o que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3, o homem de bem. Se você procura colocar esses ensinamentos em prática, você estará construindo um céu para você, e onde quer que você esteja, este céu te acompanhará, e você estará nele, e ele estará em você. Mas todas as horas em que você recai nas condições do homem velho e se deixa dominar pela raiva, pela mágoa, pela ira, pelo desejo de vingança, pelo desamor, você estará construindo para a sua vida um verdadeiro inferno. E nele você estará, e ele estará em você. A escolha é sua, meu caro jovem, e ela sempre será. E essa história, meus caros amigos, para mim é emblemática, porque é essa a essência. Imagino eu, e vejam que pretensão, que Kardec desejou nós pudéssemos refletir quando nos propôs então essa obra, em conjunto com os imortais da codificação. Há inclusive uma das capas da FEB que ela é fantástica, porque ela mostra duas faces. E dentro de uma das faces existe uma paisagem muito bonita, um sol, uma árvore frondosa. Dentro da outra face existe uma paisagem seca, raios, né? Escura, trevas. São condições que nós estabelecemos para a nossa vida. Aqui, nessa experiência material. E lá, no mundo espiritual, quando nós desencarnarmos na vida, que como nos diz o Espírito André Luiz, a vida continua. A vida é fonte eterna. E nós sabemos muito disso. A grande pergunta nessa noite, meus caros amigos, minhas caras amigas, é: qual o nosso papel e o nosso esforço de aproveitar todas as benesses que nós recebemos, por exemplo, nesta casa e em todas as outras a que nos vinculamos, para que o Evangelho de Jesus penetre definitivamente e profundamente nos nossos corações, envolva-nos por dentro, ilumine-nos por dentro e nos transforme para melhor, para que nós possamos cumprir a promessa que Ele mesmo nos fez quando disse: vós sois deuses, brilhe a vossa luz. E se cada um de nós fizermos esse esforço cotidiano, transpirando, suando, não estamos aqui dizendo que é fácil, da reforma moral, da reforma íntima que precisamos fazer, buscando colocar em prática o Evangelho, estaremos nos iluminando por dentro e construindo um céu que será a nossa habitação e que nos trará, como consequência natural da lei de causa e efeito, a felicidade, como consequência dos nossos atos que nós construímos no dia a dia. Que Jesus nos abençoe nesse sentido, meus queridos. Que Ele seja sempre, cada dia mais, a nossa grande fonte de inspiração e que nos ilumine e que com Ele nós possamos estar com muita paz e com muita harmonia. Graças a Deus.